Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da ISA, Seção São Paulo. Vocês me escutam bem? Me escuta bem, Caruso? Sim, tá legal. Maravilha. Antes de mais nada, queria só avisar que esse webinar está sendo gravado, ok? Assim como os outros eventos desse ano, tá? Os que a gente já apresentou e que ainda estão por vir, todos eles vão estar disponíveis no canal do YouTube, tá? Da Seção São Paulo. Durante o webinar eu passo aqui para vocês no chat o link, tá? Para vocês poderem entrar, se inscrever, marcar lá o sininho, enfim, para poder ser avisado, né, sobre cada novo carregamento que a gente fizer. Bom, deixa eu apresentar aqui a minha tela. Bom, então não se preocupem, né, por favor, em tirar print screen, tirar foto de nada, isso tudo vai ser registrado, né, e vai estar disponível para vocês logo, logo, tá? Sobre esse evento, né, o que eu gostaria de pedir para todos é mantenham os seus microfones desligados, as câmeras também, né, por favor. Dúvidas, escrevam no chat e ao final do evento a gente vai passar por elas, tá legal? Maravilha. Bom, pessoal, para quem não conhece a ISA é a Sociedade Internacional de Automação, é uma associação sem fins lucrativos, né, que visa promover exatamente essa discussão, né, sobre assuntos relacionados à área de automação industrial, área de sistemas, tudo isso que afeta a realidade, eu acho que de todos, possivelmente, né, todos os presentes aqui nesse evento. Um dos principais produtos da ISA são normas técnicas para essa área. Então, a ISA ela promove a criação de normas para a área de software, de hardware, de nomenclatura, de diagramas, padrões em alarmes, padrões na parte de cibersegurança, enfim. A ISA realmente é uma sociedade composta, né, por membros técnicos, voltada para essa comunidade, trazendo a geração de conteúdo e fomentando essa discussão dos assuntos que são relevantes, né? Nesse evento de hoje não é diferente, né? Vou falar sobre ele aqui no final dessa apresentação. Um pouquinho mais sobre ISA antes, tá? A ISA, ela já está com 76 anos agora em 2021. Ela é internacional, ela realmente tem presença em todos os países aí industrializados aí basicamente do mundo. Ela é composta por membros, né? Membros, pessoas físicas, né? Não empresas. E como eu disse, né? Acho que o principal produto é a questão das normas, mas ela também produz a questão de certificação, ela promove a, a, a execução de cursos, ela promove conferências, eventos físicos e virtuais, né? Agora, nesse momento de pandemia, com certeza muito mais virtuais do que físicos, né? Mas possivelmente boa parte de vocês já estiveram em alguma feira, né, presencial da ISA ou já tiveram em algum evento, né, oficial da seção ou do distrito. Então, quem sabe um dia eles retornam, né? Assim esperamos, assim que todo mundo estiver numa situação segura para a gente poder se aglomerar com gosto, né? A ISA Seção São Paulo é exatamente responsável por essa nossa região, né? A capital, o ABC e a Baixada Santista. Então, o interesse da sessão é exatamente gerar conteúdo, gerar eventos que sejam de interesse desses membros, né, dessas regiões. Mas hoje, no mundo de pandemia, né, através desses eventos virtuais, sem dúvida está aberto a todo o grande público da ISA, né, não só limitados regionalmente a essa área. Tá? Dentro da diretoria da Seção São Paulo, os voluntários que participam são basicamente o Ricardo, o nosso presidente, eu, que sou o Carlos Paiola, ainda temos o Carlos Guri, a Ana, o Edmir, a Mônica, o Ricardo Afonso, o Tomé, o Lucas e a Thaís, né? Todos nós trabalhamos aí para exatamente criar essa situação para vocês, com os eventos, com os treinamentos e tudo que a gente tem promovido aí para os nossos membros, tá? E para a comunidade em geral, claro, né? Aqui alguns registros de eventos presenciais, né, que a gente fez até 2019, né,
quando a gente parou de promover esses eventos por questão da pandemia, principalmente eventos terem parceria com empresas, né? Então, já fizemos eventos dentro da Petrobras, dentro da Oxiteno, dentro da Braskem, dentro da Enel, né? Na antiga Eletropaulo. A gente já fez vários eventos com a Sabesp, e sempre tentando promover esse tipo de discussão sobre assuntos técnicos, fornecedores, uso final das tecnologias, tudo isso que faz sentido dentro da nossa área, tá? E agora, os eventos online que nós temos para esse ano são de 3 tipos, né? São mesas redondas, onde a gente chama especialistas sobre algum determinado tema para uma discussão ampla, né? A gente tenta variar com pessoas que são usuários finais de tecnologia, ou fornecedores, ou pessoal da área acadêmica. A gente também tem esse modelo do encontro com especialista, que é esse que a gente está executando hoje, onde a gente convida um especialista sobre um determinado assunto para ele poder discorrer com um pouco mais de profundidade sobre aquele tema. E a gente também tem os encontros técnicos virtuais, que são basicamente a leitura digital dos eventos técnicos que a gente tinha presencialmente, né, com a palestra de vários fornecedores sobre algum tipo de tecnologia, tentando mostrar um pouco diferentes facetas ali das tecnologias disponíveis no mercado sobre aquele tema, né? Eu vou mostrar no fim a agenda, tá? Para que vocês possam aí se programar. A ISA também promove treinamentos. A gente tem aí mais de 10 treinamentos voltados para a parte de malhas de controle, válvulas, instrumentação básica, redes de campo, para a parte de automação, a norma para a parte de programação de CLPs. Cara, tem um sem número aí de treinamentos com instrutores aí certificados, qualificados dentro do nosso mercado. Então, fiquem ligados na agenda. E se tiverem interesse por algum desses cursos, é só entrar no site da ISA, Seção São Paulo, né, isasp.org.br, vocês têm acesso à agenda e aos nossos contatos para fazer alguma solução específica, tá bom? Alguma solicitação específica. Nós, já há alguns meses, estamos fazendo os treinamentos à distância e tem tido uma demanda até mais numerosa, né, do que nos treinamentos físicos, e o resultado está sendo bem interessante, tá? Em termos de passar o conteúdo, eu acho que está sendo tão bom quanto os eventos presenciais, então não tem nenhum tipo de prejuízo. Fiquem ligados mais uma vez no nosso calendário, né, na nossa agenda, e vocês vão ter acesso a quais são os próximos treinamentos previstos, tá? Temos ainda a promoção de palestras técnicas, já fizemos várias delas lá na USP, em parceria com a seção estudantil, né, Poli-USP, e com o professor Cláudio Garcia, que é o conselheiro lá da seção. Mais uma vez, nesse momento a gente não está podendo executar esse tipo de evento, então, quem sabe no futuro a gente retoma, tá? Mas vejam, temas de todos os tipos possíveis, né? Indústria 4.0, otimização em tempo real, sistemas de escada, tecnologias wireless, segurança cibernética, enfim, são os assuntos que a gente acaba tentando sempre abordar, né? Deixo aqui o convite, seja um membro da ISA, tá? Tem o custo anual de participação, não é exatamente super barato, né? Mas ao mesmo tempo eu garanto para vocês que é metade do valor do pessoal lá de fora, né? Tem um preço tropicalizado aqui para gente, e eu acho que tem vários benefícios em ser um membro, né? De participar com maior profundidade, ou de ter desconto em alguns treinamentos, ou de receber publicações, ou de ter acesso a áreas restritas no site da ISA, ou de poder ler as normas online gratuitamente. Então, tem vários benefícios aí para quem tem interesse em se tornar membro, tá? Para quem tiver interesse, manda um e-mail para isasp@isasp.org.br, a Thaís vai responder aí vocês sobre como fazer para garantir essa membresia, tá? Bom, pessoal, muito rapidamente, evento de hoje, né, é o encontro com o especialista. Vamos falar sobre Big Data e Analytics para a área de manutenção, tá? E o convidado de hoje é o querido amigo Ricardo Caruso, professor, né, do curso de Indústria 4.0 da Fundação Vanzolini, junto comigo, e também
um parceiro meu lá da Aquarius Software, né, na empresa onde a gente tem esse prazer de ser diretor. O Caruso é o diretor da área técnica e sócio também da empresa. A formação do Caruso, ela é bastante interessante, né? Ele se formou em engenharia de controle e automação lá pela Poli, e também na USP ele fez o mestrado dele, né? O mestrado dele foi na FEA, na Faculdade de Economia, e totalmente voltado para essa área de indústria 4.0, tá? Ele já tem aí 16 anos, né? Apesar de ter essa cara de menino aí, é um cara que já tem 16 anos aí de experiência em aplicações nessa área industrial, trabalha com SCADA, PINs, MES, enfim, já criou vários artigos, fez várias apresentações e continua sendo um dos maiores influenciadores desse nosso meio, tá? Então, é um baita de um prazer ter o Caruso aqui conosco. O evento de hoje fala sobre manutenção, que é um tema extremamente relevante. Segundo o levantamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o Brasil tem um potencial de ganho de 73 bilhões de reais por ano se ele se enquadrar dentro desses parâmetros da indústria 4.0 e desse uso importante de tecnologias habilitadoras, né? A manutenção é quase metade desse valor, né? A economia, os ganhos possíveis com o uso, por exemplo, de tecnologias e serviços para você colocar uma manutenção preditiva, por exemplo, para rodar, ou prescritiva, enfim, algum tipo de manutenção diferente da reativa, né? Que é aquela onde você sai correndo para apagar incêndio, e que infelizmente é a grande realidade da maioria das empresas, né? É um ganho gigantesco. A gente pode ter um ganho da ordem de 22 bilhões de reais, né? Se a gente conseguir fazer investimentos bem feitos, na hora certa, no processo certo, da maneira correta, alinhado com a estratégia da empresa. E eu acho que é um pouquinho sobre isso que o Caruso vai falar hoje para vocês, né? Sobre os tipos de manutenção e como que a gente pode ter a tecnologia aliada, né, desses ganhos, dessas possibilidades de resultado que eu acabei de falar aqui para vocês. E veja, o Brasil hoje, né, tem a indústria como representação de 10% do PIB, né, menos do que isso, sendo que a gente já teve no passado, percentualmente, um valor muito acima disso, né? Então a gente tem um potencial gigantesco de crescimento e eu acho que a manutenção é um ponto extremamente relevante disso, dentro disso, né? Não é à toa que a diretoria escolheu esse tema entre todos aí que a gente poderia, né? Já tivemos nesse ano um evento falando sobre tendências, um outro falando sobre cloud, um outro falando sobre conectividade de redes, e ainda estão por vir, né? Um por mês, tá? Falando de segurança cibernética e convergência de TI e TO, um outro falando sobre blockchain, um outro falando sobre transformação digital em indústrias de processo, um outro falando sobre o uso de 5G na indústria, mais um falando sobre a questão de o novo marco regulatório da área de saneamento, e por fim, né, o último aí do ano, lá em dezembro, falando sobre as características e as habilidades desse profissional de automação do futuro, ou melhor, do presente, né? O que a gente deveria estar se preocupando nesse exato momento. Como eu disse, fica aqui o convite para nos mandar um e-mail, entrar no nosso site, se cadastrar no nosso YouTube, também nos seguir no LinkedIn. É por lá que a gente anuncia todos esses eventos e mantém vocês informados, tá? Sem mais delongas, Caruso, por favor, se apresente e taca-lhe pau. Legal. Obrigado, Paula. Bom, obrigado pela apresentação, né? Acho que só tem uma coisa que você esqueceu da história, que eu sou membro da ISA desde a sessão estudantil da Poli, que foi uma sessão fundada pelo Paiola. Lembro que eu conheci a ISA nos corredores ali, quando a sessão foi fundada, me contaram o que era e faço parte da ISA até hoje, né? É verdade. E também agradecer esse convite, né, que tem sido eventos abertos da ISA, né, acho que algumas sessões estão fazendo isso. É uma oportunidade muito legal para profissionais aí do mercado ter acesso a todo esse conhecimento que está dentro da ISA, nas pessoas da ISA, né, que eu acho que é o grande valor de uma associação, né, são as pessoas que fazem parte da associação, né, e como consequência disso tem toda a criação de cursos, de normas e de discussões interessantes.
Então, o assunto de hoje, né, a gente vai ter eu acho que o Paiola também comentou, mas no final vocês podem escrever algumas as dúvidas que tiverem, tópicos que quiserem discutir no chat, e no final a gente vai ter um tempinho de discussão. Né? Eu acho que no final também não teria problema se alguém quiser perguntar abrindo o microfone, né? Então, o assunto de hoje vai ser Big Data e Analytics para manutenção prescritiva. Vários nomes novos aqui, né? Antes de compartilhar minha apresentação, né, eu vou usar uma apresentação que também vai estar disponível para vocês depois do evento. Eu queria começar falando sobre Big Data, que é um tema bastante. Ele faz parte daquele pacote de tecnologias que a gente chama de tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, né? Que são tecnologias que vêm sendo desenvolvidas há muito tempo, mas chegou no momento agora que a aplicação prática começou a ficar mais fácil, né? Por questão de conhecimento de mercado, custo, quantidade de fornecedores, né? Por algum motivo, essa tecnologia começou a ter um potencial maior de aplicação. E muitas dessas tecnologias, talvez todas elas nasceram fora do mundo da automação industrial e do mundo industrial de uma forma geral. Então, eu acho que o nosso grande papel, né, como profissionais da área industrial, profissionais de tecnologia, é entender como aplicá-las para o nosso dia a dia. Tá? Porque muitas coisas ainda estão acontecendo, né? A gente vai conversar durante essa apresentação. Tem muitas tecnologias que já são aplicadas com alguma experiência dentro da indústria. Algumas a gente está vendo ainda os primeiros pilotos, né? E algumas ainda estão sendo adaptadas para aplicações industriais. E entre essas tecnologias está a tecnologia de Big Data, que provavelmente todo mundo já ouviu falar em algum contexto, né? Análise que o Google usa Big Data para fazer buscas, que o Facebook usa Big Data para sugerir o seu próximo amigo, coisas desse tipo, né? Mas um ponto importante de se entender sobre Big Data é que Big Data ele não é uma tecnologia, mas ele é um tipo de problema. Tá? Então, no Big Data não é uma coisa que você deve procurar ter, né? Você deve procurar uma solução caso você tenha um problema desse tipo. Tá? Então, se você tiver bases de dados ou dados que devem ser analisados, que tem uma série de características que a gente vai falar daqui a pouco, e você não conseguir analisar com ferramentas tradicionais de bancos de dados, aí sim eu tenho um problema do tipo Big Data. Tá? Aí eu começo a ter que usar técnicas novas e tecnologias novas para lidar com isso. Então, compartilhando um pouco aqui minha apresentação. Então, eu queria dar dois conceitos de Big Data para vocês, que são conceitos da literatura. Tá? Só para ficar claro, quando eu encontrar um Big Data, quando eu falar para eu tenho esse problema, né, eu consegui identificar que é um problema dessa categoria. A definição mais clássica, se vocês procurarem no Google, provavelmente vocês vão encontrar essa aqui, que é do Doug Lennon, que foi um dos inventores desse termo, né, Big Data, que dá ideia para a gente, a princípio, que são só muitos dados. Né? Mas não é só isso. Tá? Para o Doug Lennon, eu tenho uma base de dados ou um problema de Big Data quando eu tenho três problemas. Né? Grande volume, né? Aí vem o nome Big Data, grande variedade e grande velocidade. Tá? Então, esses três Vs, quando se fala de três Vs do Big Data, são esses três aqui. Tá? A gente está falando de volume, variedade e velocidade. E tem uma série de contextos que a gente tem esses três problemas combinados na mesma base de dados ou no mesmo, enfim, no mesmo contexto de solução. Tem uma solução, tem uma definição um pouquinho mais prática que eu acho ela talvez mais legal assim para a gente identificar na prática quando encontra um sistema desse. Tá, ele vem da consultoria McKinsey, né, e eles colocam que são bases de dados com tamanhos, né, e que superam a capacidade dos softwares da gestão de banco de dados de capturar, armazenar, gerenciar e analisar. Tá? Numa combinação, talvez, das duas definições, são bases de dados que tenham questões de variedade, de velocidade ou de volume que ultrapassam a capacidade dos sistemas típicos de bancos de dados.
Então, quem já trabalhou com banco de dados, e provavelmente todo mundo já usou sistemas que têm bancos de dados por trás, né? Deve ter tido contato com aqueles bancos de dados relacionais, que são aqueles bancos baseados em tabelas, né? Onde normalmente, se eu quiser tirar uma informação ou fazer algum tipo de análise, eu consigo gerar planilhas de análise, eu consigo eventualmente ter um sistema de BI que extrai dados desse sistema. Tá? Esse é um mundo talvez da gestão de base de dados mais tradicional, né, dos bancos de dados relacionais. Ele não é por si só simples, né? Eu posso ter várias complexidades. Não são bancos de dados antigos, são bancos de dados bastante usados hoje e que acho que a gente vai usar ainda por muito tempo. Né? Mas nós temos, em vários contextos, bases de dados que não se encaixam muito nesse mundo das tabelas. Tá? Aqui está uma lista típica dos tipos de dados que estão nessas bases de dados que não se encaixam em tabelas normalmente. Dados de sensores, né? E aqui está talvez o grande problema de Big Data que a gente encontra nas nossas fábricas, né? Dados de alta velocidade, de grande volume, às vezes que precisam ser analisados em alta definição. Tá? Então, dados de sensores são dados que geram Big Data e eu preciso usar tecnologias específicas para analisar. Textos, né? Se eu preciso encontrar uma informação dentro de vários textos, de e-mails, de textos que estão em websites, isso é um problema de Big Data. Imagens e vídeos, né? Eu preciso identificar uma... No mundo industrial, a gente tem algumas aplicações desse tipo, né? Aplicação de câmera para qualidade, eu preciso identificar a geometria de um determinado sólido, ou se tem alguma mancha num determinado produto, né? Então, esse tipo de análise e de armazenamento de dados são problemas tipicamente Big Data. Quando eu tenho vários tipos combinados, né? Por exemplo, em redes sociais, a gente tem muito isso, né? Eu tenho um tópico ali da rede social que é vinculado a um perfil, mas tem um vídeo e tem um texto. Né? Como é que eu faço isso tudo fazer sentido, né? E quando eu preciso tomar decisões em tempo real. Quer dizer, eu não tenho tempo de fazer um processamento com um processo muito longo. Quer dizer, eu preciso pegar os dados e gerar logo um resultado. Então, quando eu falo de análise de Big Data, normalmente eu estou falando de análise desse tipo de dados. Tá? E quando eu falo de Big Data dentro da indústria, normalmente eu tenho um volume muito grande de dados de sensores, dados temporais, dados de time series, né? E necessidade de decisões em tempo real. Tá? Então, de modo geral, a gente está trabalhando com essas duas pontas aqui da minha lista. Né? Embora todos os outros tipos de dados são interessantes e possam ser usados em alguns contextos. Um pouco mais para o final da apresentação, eu vou discutir um pouco esse assunto. E só para terminar essa questão da conceituação do Big Data, né? Depois a gente vai entrar em como isso cruza com a manutenção, né? O que tem a ver uma coisa com a outra. Normalmente os algoritmos que tratam Big Data, né, que são, na verdade, as grandes soluções que a gente tem para resolver esses problemas, são algoritmos de inteligência artificial. Tá? Então, quando eu já ouvi muitas vezes falar, putz, Big Data, na verdade, é inteligência artificial, né? São coisas diferentes, né? Big Data é um problema de dados desse tipo, e inteligência artificial, a gente tem algoritmos que conseguem aprender com base em dados, ou identificar padrões em imagens, coisas desse tipo. Mas, normalmente, a inteligência artificial é uma boa solução para grande parte dos problemas de Big Data. Então, tem uma relação muito, muito íntima entre essas duas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Agora, entrando um pouco na indústria 4.0 como em geral, né? Não falando ainda especificamente de automação. Eu acho que esse desenho, muitos de vocês já devem ter visto, né? É um desenho bastante conhecido da CATEC, que é a Academia de Tecnologia e Ciência da Alemanha, onde ele propõe uma progressão de passos, né, da indústria 4.0, onde eu teria uma maturidade muito baixa à esquerda até a maturidade muito alta à direita de um processo produtivo. Né? Então, eu partiria ali de um processo totalmente manual, aí ele passa a ser informatizado, né? Eu começo a ter alguma informatização,
Depois eu passo até alguma conectividade, né? Então eu começo a trocar dados entre processos diferentes, entre equipamentos diferentes, né? Aqui bem do nosso mundo automação, né? Depois eu começo a ver esses dados começam a poder ser acompanhados, talvez em tempo real, talvez naquele mundo mais de operação, de escada, de dashboards de dados em tempo real, né? Depois eu tenho um passo onde eu tenho o que a Catec chama de transparência, quer dizer, eu começo a não só ter dados para entender o que está acontecendo, mas também para interpretar o que está acontecendo. Eu começo a ter um pouco mais de contexto, um pouco mais de relacionamento entre dados, né? E eu começo a ter uma transparência maior para o meu processo. Depois, o quinto nível, eu chegaria com uma capacidade preditiva. Quer dizer, eu consigo não só saber o que está acontecendo agora, né, e interpretar o que está acontecendo agora, mas projetar o que vai acontecer daqui a algum tempo, né? Aí, dependendo do contexto, esse tempo pode ser minutos, horas, dias e semanas, né? Mas começar a entender para onde vai esse meu processo. E, por último, a gente teria a adaptabilidade, quer dizer, aquele processo produtivo que se adapta sozinho. Ele tem uma demanda, ele tem um cenário produtivo, ele via automação, ele se ajusta para produzir o que precisa de uma forma totalmente automatizada. Seria o último nível da indústria 4.0. Então, essa progressão de 6 níveis, né, ela tem a ver com o processo de uma forma geral, não com a automação, ou com a produção, ou com qualidade, mas com tudo isso ao mesmo tempo, né? E uma forma interessante de enxergar esses níveis de maturidade, que a Catec prega isso também, né? É que eu não vou mover minha empresa inteira, minha planta inteira, meu processo inteiro, nível a nível. Tá? Na verdade, eu normalmente encontro uma combinação de vários níveis dentro da mesma planta, né? Eventualmente, eu tenho um processo menos automatizado, um processo mais crítico, onde eu fiz um investimento maior, então ele está um pouco mais automatizado e tem capacidades analíticas melhores, né? E essa combinação é natural. Então, o que a gente deve buscar não é levar todos os processos lá para o fim, lá para a adaptabilidade, mas entender qual tecnologia e qual capacidade de processo me dá mais retorno naquele ponto, né? Quer dizer, eu tenho uma linha de produção mais crítica, eu vou fazer um investimento maior e vou levar ela para o nível 5. Se eu tenho uma linha que é menos crítica, talvez não faça sentido eu usar uma tecnologia um pouco mais sofisticada para isso, né? Mas com esse olhar, né, de olhar de forma mais localizada, ou talvez entender os conceitos de uma forma mais macro, esses níveis da Catex são muito bons e ajudam a gente a entender um pouco como caminhar na indústria 4.0. E o que esses níveis têm a ver com manutenção? Tá? Vamos tirar, então, o que é produção, o que é qualidade, o que são as outras áreas, e vamos tentar entender como que a manutenção se encaixa nesses níveis de maturidade. Tá? Então, eu estou fazendo uma proposta aqui de entender paralelamente como a manutenção evolui e esses níveis de maturidade da tecnologia e da indústria 4.0 de uma forma geral. Tá? Então, começando aqui pela forma mais básica de manutenção, né? A manutenção, como o Paiola citou, mais reativa, né? Acontece o problema, eu vou lá e resolvo, que é a manutenção corretiva, tá? Que talvez seja o começo do caminho da manutenção, né? O começo da criação de processos de manutenção e tudo mais, que eu ainda reajo a um problema. Quer dizer, o equipamento apresenta um problema, ele para, né? Aí eu vou lá resolver o problema, né? Aquela manutenção que mais apaga incêndio, né? Ela é um processo de manutenção essencial, né? E ele provavelmente nunca vai deixar de existir, mas eu sempre depender da manutenção corretiva, quer dizer que normalmente eu estou lidando com downtimes de produção, né? Quer dizer, se eu vou só corrigir o problema quando ele acontece, provavelmente eu já estou sofrendo as consequências daquele problema. Uma parada de linha, uma diminuição de eficiência de um determinado motor, uma diminuição de qualidade de um produto que vai sair de um determinado reator, né? Quer dizer, eu vou esperar o equipamento apresentar indícios fortes de problema para atuar nesse equipamento.
Um segundo nível, né, que normalmente a gente tem, é a chamada manutenção preventiva. Tá? E aqui eu marquei os dois como processos manuais, que ainda são processos bastante dependentes da equipe de manutenção, né? São processos que são tocados de forma manual por equipes, por pessoas. Na preventiva, eu já começo a atuar de uma forma não puramente corretiva, mas ainda com manutenções agendadas, né, baseadas normalmente em recomendação do fornecedor, em experiência da equipe de manutenção, ou ainda com estudos estatísticos, né? Mas eu ainda olho o meu equipamento, eu estimo quando ele vai precisar de uma manutenção, e normalmente eu faço de forma periódica, né? Algumas inspeções, eventualmente algumas pequenas manutenções, ou até substituições de peças em alguns casos, né? Qual que é o problema da preventiva, né? Se eu estiver fazendo a preventiva com uma frequência suficiente para nunca ter nenhuma manutenção corretiva, quer dizer, para não fazer meu equipamento parar nunca, provavelmente eu estou tendo um custo muito alto de manutenção, porque já que eu não sei se o equipamento tem problema ou não ainda, né? Eu estou fazendo através de estimativas. Eu posso, por exemplo, fazer uma substituição de uma peça, ou uma troca de óleo, ou uma determinada ação de manutenção muito antes da necessidade dela, né? Então, eu começo a não ter o downtime, não ter a parada, que talvez seja o problema mais agudo, né? Mas eu começo a ter um custo de manutenção para manter esse equipamento funcionando muito alto. Então, seriam os passos, talvez, mais manuais e mais típicos da manutenção, né? Que quem trabalha com manutenção aqui, com certeza, conhece muito bem esses dois. Acontece no dia a dia da fábrica, né? No dia a dia da planta, normalmente. Grande parte das equipes de manutenção usam algum sistema para gerenciar a manutenção. Tá? Esse algum sistema ele pode partir de uma série de planilhas Excel, talvez, do mais simples possível, né? Onde eu aponto falhas, aponto planejamento de manutenção, tudo mais, até passando por várias caras de sistemas de manutenção, né? Os CMMS, os EAMs, né? Os próprios sistemas ERP que possuem módulos de manutenção, talvez até sistemas que usam dados de confiabilidade, modelos para ajudar nesse processo de manutenção. Tá? Mas, independentemente do nível de tecnologia e da sofisticação desses sistemas, eles são sistemas que basicamente gerenciam um processo de manutenção, quer dizer, ele cuida de ordens de manutenção, ele cuida de agendamentos de manutenção, de planejamentos de manutenção. Quando eu tenho manutenções preventivas, né, eu faço esse agendamento nele, e ele gera todas aquelas necessidades de ações de manutenção para a nossa equipe executar os trabalhos de campo, seja corretivo, seja de inspeção, seja preventivo. Então, é um sistema que normalmente, pelo menos nos primeiros passos aqui de implantação, né, ele trabalha de forma totalmente independente dos equipamentos mesmo que estão sofrendo a manutenção. Então, eu tenho equipes que alimentam esse sistema com informação, tá? Então, eu aponto, tive um incidente num equipamento, eu preciso de uma manutenção, quer dizer, isso vai ser apontado ali, abre uma nota de manutenção, isso vai ser planejado e tudo mais. E esse planejamento, depois da equipe de planejamento de manutenção terminar o plano, vai diretamente para a equipe de manutenção de campo, para os mantenedores que vão executar todas as tarefas na área. Então, a gente tem uma primeira cara de sistema de manutenção, né, que seria desse mundo talvez mais da manutenção corretiva e preventiva, que são sistemas que apoiam equipes e são totalmente gerenciados puramente por equipes humanas, né, por equipes de manutenção. Por isso que eu chamei ali no começo da história como um processo um pouco mais manuais. Tá? A adoção desse tipo de sistema e a organização de ações corretivas e preventivas, né, ela já traz um grande ganho de disponibilidade para os nossos equipamentos. Tá? Então, aqui eu já começo a ter, por exemplo, um histórico de todas as manutenções,
ou qual equipamento que falha mais, ou qual tipo de manutenção tem um custo maior. Tá, então eu já começo a gerar uma base rica de dados sobre como funciona a manutenção da minha planta. Tá? Mas esses dados ainda são gerados por apontamentos manuais e são analisados por analistas humanos. Então aqui a gente chegou no segundo nível aqui da manutenção. Um terceiro nível, talvez de evolução da manutenção, é quando a gente talvez comece a se aproximar desses níveis de maturidade da indústria 4.0, né? Porque já que a manutenção aqui está muito desacoplada do chão de fábrica e da tecnologia de produção, talvez a produção tenha seguido esse caminho, mas eu ainda não estou usando esses dados para manutenção. Então, o próximo passo, talvez, é a gente começar a ter uma manutenção baseada em condição, né? A chamada CBM, né? Aquela manutenção que eu passo a olhar para dados objetivos do equipamento. Claro que cada bloquinho desse, né, eu estou mostrando como uma coisa única, né? Mas dentro da manutenção baseada em condição, assim como preventiva, assim como a corretiva, eu tenho todo um roadmap de melhorias e de cenários, né? Uma implantação de manutenção baseada em condição, ela não é uma coisa só, né? Uma tecnologia só. Mas normalmente, quando eu saio da preventiva e vou entrando na manutenção de baseada em condição, eu começo, por exemplo, a fazer medições de, digamos, vibrações de motores, eh, câmeras térmicas, né? Eu começo a trazer informações objetivas dos meus equipamentos para essas informações me ajudarem a definir qual que é a manutenção ou qual que é a rotina de manutenção ou a ação de manutenção que eu devo priorizar. Tá? Então, no primeiro momento, eu começo a fazer essas inspeções e trazer informações reais do campo, e a partir daí eu começo, por exemplo, a usar sensores e a usar dados da automação online para alimentar os meus sistemas de manutenção e começar a entender, por exemplo, que o equipamento que apresenta determinadas evidências, né, quando a temperatura estiver alta, quando a vibração estiver com determinadas características, aquele é o momento mais adequado para executar a manutenção daquele equipamento, né? Então, quando eu começo a medir dados do equipamento, eu evito chegar no momento da corretiva, né? Eu evito que ele degrada até quebrar, né? Até eu parar a minha produção e ter que fazer essa corretiva. Mas eu também evito que faça manutenções sem o equipamento não apresentar evidência nenhuma de problema. Tá? Então, isso que é a manutenção baseada em condição. Quando eu falo em integração de sistemas e essa coleta de dados de sensores, eu começo a falar um pouco da chamada integração vertical, né? Aquela integração entre sistemas de TI, sistemas de negócio e sistemas de automação e sensores. Então, aqui talvez seja um raio-x na conhecida pirâmide lá da automação, né? A pirâmide que a S95 usa como referência para as camadas de sistemas entre a automação e a TI. Né, mas eu tenho alguns sistemas tipicamente usados, né? Digamos que eu tenho meus sistemas de automação com esses dados de sensores, tanto sensores usados na produção quanto sensores de manutenção, de diagnóstico. Esses dados podem ir para uma base de dados como um historiador, um PINS, né, onde ele vai ser acumulado, e aqui eu começo a ter outra base de dados, né? Lembra que até agora eu criei uma base de dados de casos de manutenção, né? Aqui eu começo a criar uma base de dados com aquela cara de Big Data que eu falei lá em cima, né? Que são bases de dados de alta velocidade de sensores, né? E através da interpretação desses sensores, eu começo a conseguir abrir essas notas de manutenção com alguma inteligência, né? Então, eu começo a dizer quando essa temperatura estiver alta, quando, enfim, essa vibração estiver com determinadas características, abro uma nota de manutenção, né, e eu vou planejar a manutenção desse equipamento com base na condição dele e não de uma rotina de manutenção ou de uma quebra. Então, a grande parte desses sistemas comerciais, aí falando de sistemas comerciais, né?
de manutenção, os CMMS, os EAMs, os APMs, tudo mais, eles possuem essa capacidade de integração. Tá? Então, tecnicamente, não é complicado eu pegar um dado de um historiador e escrever, por exemplo, no Máximo da IBM, ou no SAP PM, ou no modo de manutenção da TOTOS, né? Criando esse tipo de rotina aqui, quer dizer, medir dados e começar a, a, a abrir essas ordens de manutenção com uma inteligência maior. Eu sempre coloco esse desenho aqui de forma acumulativa, porque a gente não faz isso substituindo as aberturas de ordem de manutenção manual. Pelo menos eu nunca vi isso acontecer na prática ainda. Talvez, como eu falei, todas essas tecnologias estão em movimento, né? A gente está vendo ainda melhorias, está vendo novas implantações, mas existem casos onde a abertura de ordem manual ainda depende de pessoa, a abertura de ordem de manutenção ainda depende de pessoas, né? Mas eu consigo enriquecer esse sistema e ganhar segurança e disponibilidade, colocando ainda mais esse caminho de abertura de ordens de manual, de ordens de manutenção automáticas. Legal? Então vamos dar mais um passo para a evolução aqui da manutenção, né? Então, eu falei lá atrás que eu comecei a criar um Big Data, né? Eu comecei a criar uma base de dados de sensores que ele tem talvez todas as impressões digitais, né? Todo o caminho percorrido pelos nossos equipamentos de chão de fábrica, né? Tanto do ponto de vista de produção, quanto do ponto de vista de manutenção, né? Como ele foi usado, quanto ele foi usado, em que condições, né? Então, com esses dados, eu começo a conseguir usar tecnologias de Big Data, tá? E aí sim chegar na manutenção preditiva. Quando a gente tem esse tipo de discussão, uma pergunta bastante comum que eu ouço é: tá, mas isso já existe, isso já está implantado, onde que a gente está na tecnologia hoje, né? Eu diria, a gente tem sempre ter na cabeça aquilo que eu falei lá em cima, né? Ninguém usa todas as tecnologias na planta inteira, né? A gente tem sempre uma combinação de tecnologias em lugares diferentes, em segmentos industriais diferentes, a gente tem adoções de tecnologia diferentes, né? Mas eu diria que a gente está, assim, com essa parte corretiva e preventiva bem resolvida, de modo geral, né? Os sistemas EAM, CMMS, eles resolvem isso bem. A parte de manutenção baseada em condição, em nível bem avançado de implantação, a gente já tem bastante gente usando, pelo menos num escopo menor de equipamentos, mas a gente já tem várias plantas usando, ou pelo menos fazendo os primeiros testes agora, né? A manutenção preditiva, baseada em modelos, né? Baseada em inteligência artificial, talvez seja seja o grande volume de novas implantações que eu tenho visto nos últimos anos. Então, a gente já tem projetos bem-sucedidos, já tem produtos interessantes que fazem isso, mas a gente está naquela fase ainda de aprender, quer dizer, talvez ainda tenham muitas outras oportunidades de uso dessa tecnologia que a gente ainda não conhece muito bem, tá? Então, é uma tecnologia razoavelmente nova, próxima às outras tecnologias, mas que já está com um nível de implantação razoavelmente maduro, tá? E aí a última que a gente vai chegar lá na prescritiva, que é justamente o momento de discussão que a gente está agora, tá? Mas vamos falar primeiro da preditiva. A preditiva, então, pegando um paralelo da capacidade preditiva da indústria 4.0 aqui em cima, é aquela manutenção que não só me fala a condição que o meu equipamento está agora, mas ela prediz, né, ela faz uma previsão de qual que vai ser o caminho do meu equipamento para o futuro. Quer dizer, eu estou vendo que eu tenho uma vibração estranha, eu tenho uma temperatura aumentada aqui, mas baseado nessas informações, eu consigo prever que em 2 semanas eu vou chegar num nível de degradação crítico, né? Quer dizer, eu não só sei qual que é o equipamento que exige alguma atenção, mas eu sei qual que é o intervalo que eu tenho para atuar, tá? Então, com isso, eu consigo antecipar, talvez ainda mais, né, um pouco antes da manutenção baseada em condição. Eu consigo entender que pode ter um problema naquele equipamento e eu ganho também um pouco mais de tempo para prever a intervenção, né? Porque a gente tem aquele problema, intervenção de manutenção muitas vezes para também a produção, né? Grande parte das vezes para. Então,
eu acabo tendo aquele custo-benefício, quer dizer, vale a pena eu parar a minha produção agora e ter o custo de parada de produção para fazer essa manutenção agora? Ou se eu tiver um tempo um pouco maior para tomar essa decisão, eu consigo colocar isso no momento que me dê menos prejuízo, ou até que eu já tinha uma parada planejada. Então, esse é o grande ganho da preditiva. Eu começo a ganhar tempo de ação, né, tempo de resposta para fazer essa manutenção. E aqui eu tenho uma aplicação tipicamente de inteligência artificial. Tá? Então, falando rapidamente aqui, né, eu tô passando por vários tópicos rapidamente, mas seguindo um pouco essa linha da manutenção, né? Eu vou falar sobre um sabor específico de inteligência artificial. Tá? A inteligência artificial tem uma série de algoritmos diferentes que são de inteligência artificial, por exemplo, de leitura de textos, que eu falei lá no Big Data, né? Mas tem um tipo de algoritmo específico que é o machine learning, que são algoritmos que aprendem com dados. Tá? E ele parece uma boa alternativa, já que a gente tem muitos dados já no chão de fábrica, né? A gente tem aqueles dados de sensores, a gente já começou a fazer manutenção baseada em casos, então também tem os sensores de manutenção armazenando dados por algum tempo, tem algum histórico, né? Então, qual que é a diferença de eu fazer digamos, um software ou um programa baseado em regras, como a gente faz em baseado em casos, ou baseado em inteligência artificial? Tá? A programação tradicional, aquela abertura de ordem baseada em regras, ela funciona assim. Eu conheço as regras, eu sei quando a temperatura for acima de 10, quando a vibração tiver com terceiro e quarto harmônico mais alto, quando eu tiver uma tendência de aumento do consumo de energia, eu tenho um problema naquele equipamento que merece uma abertura de ordem e uma ação. Né? Então, eu tenho os meus procedimentos, eu conheço as regras, eu coloco os dados dos sensores, os dados que vêm do meu processo, e ele gera o resultado. Preciso ou não preciso abrir uma ordem de manutenção, preciso ou não preciso fazer uma intervenção. Quando eu uso machine learning, o meu processo é ao contrário. Eu não conheço os procedimentos. Tá? Eu tenho dados e tenho resultados. Tá? E o que são dados e resultados para o nosso mundo aqui de manutenção? Basicamente, eu tenho dados do Big Data, dos sensores, eu tenho uma base de dados de como os meus equipamentos foram operados, se comportaram, né, durante um intervalo de tempo, e eu tenho dados de manutenções e de quebras do equipamento que eu apontei lá no meu EAM, no meu CMMS, na minha planilha de manutenção. Tá? Então, assim, a grande capacidade do sistema de machine learning é encontrar relações entre dados. Né? Então, eu dou para esse sistema os sensores que eu tenho, né, minha base de dados de sensores, eu dou para o sistema as minhas paradas, e ele me fala, eu consigo encontrar, eu consigo prever com 2 semanas de antecedência, com 2 meses, com 1 semana de antecedência, pelo menos essas 4 falhas que eu tenho na sua base de dados, com base nos sensores que você me deu. Então, assim, a grande vantagem de usar sistemas de machine learning, e tem uma série de produtos, de softwares de machine learning que nos ajudam a fazer isso, né, é que eles nos ajudam a testar nossos dados. Eu consigo falar, será que eu conseguiria prever esse problema que eu tive, essa parada de máquina que eu tive na semana passada, só com os dados que eu tenho de sensores desse equipamento? Né? Eu poderia fazer isso talvez com uma análise matemática ou modelando matematicamente o equipamento? Talvez sim, mas daria bastante trabalho, né? Então, o que os sistemas de machine learning fazem para a gente é nos ajudar a ter esse trabalho. Quer dizer, ele testa normalmente uma série de algoritmos, a maioria dos sistemas modernos eles já trabalham com uma diversidade grande de algoritmos, né? Olham quais relações fazem sentido ali e dizem para a gente, quer dizer, pode usar esse modelo aqui que eu gerei, quer dizer, eu tenho um modelo aqui que consegue correlacionar falha elétrica e falha mecânica com esses 15 sensores que você tem na planta. E aí eu pego esse modelo que ele gerou e rodo como uma regra que eu teria escrito manualmente. Tá? Então, é mais ou menos assim que funcionam esses sistemas de predição com base em machine learning. Eu mostro exemplos para ele, ele tenta entender a relação entre esses exemplos. Se os meus dados forem bons, né, o que significa bom? Eu tenho os sensores adequados, eu tenho uma coleta com a frequência adequada, e eu tenho um intervalo de tempo adequado,
ele consegue começar a prever falhas para usar na minha inteligência de manutenção, né? Percebam que eu tenho um pré-requisito para trabalhar com isso aqui, né? Que são dados bons, né? Se eu não tiver nenhum dado, né, armazenado do meu sistema, ou for um sistema que eu acabei de partir, para usar sistemas de machine learning, eu preciso esperar um pouco até ter uma quantidade de dados úteis para esse tipo de predição. Legal? E aqui um pouco aquilo que eu contei no slide anterior, né? Eu tenho minhas bases de dados, eu preciso dessas bases de dados, elas precisam ter boa qualidade. Eu uso um sistema de aprendizado aqui, e ele começa a encontrar, aqui é um screenshot de um sistema real, só para vocês verem como isso funciona normalmente na prática, né? Esse gráfico de tendência de cima tem essa lista de tags aqui, tem vários tags sobrepostos, tá, que são tags de compressores, aqui, é de um compressor, nesse caso, e eu dei uma base de dados de falha para esse sistema. Ele estudou algumas correlações e começou a entender aqui que me dando esses sensores eu consigo encontrar anomalias, encontrar problemas em alguns pontos aqui, tá? Tem um pico baixinho aqui, que eu acho que não dá para ver no slide, e tem um bem alto, né? Quer dizer, eu tenho uma chance aqui de quase 100% de ter um problema aqui, tá? Ele na tela ao lado aqui ele fala com intervalo de tempo de tantos dias, um problema do tipo X, tá? Então, o que ele faz, ele gera vários modelos matemáticos, né, vários submodelos matemáticos, que cada um prevê um problema e combina isso para nos informar com antecedência qual problema pode acontecer. E aí, aqui eu coloco mais uma seta aqui, né? Além de pessoas alimentando o sistema, né? Dados baseados em regras dos meus equipamentos, eu começo a ter modelos que preveem falhas ou entendem estados complexos do meu equipamento, alimentando também meus sistemas de manutenção. E isso enriquecendo aqui a meu planejamento de manutenção e tornando as ações mais eficientes, né? E por último, né, quando a gente chega no nível de adaptabilidade, eu chego na tal manutenção prescritiva, né? A manutenção prescritiva, eu diria que é onde a gente ainda tem muito pouca gente tentando fazer, tá? A gente já tem uma série de ideias e alguns, talvez, pilotos da manutenção prescritiva, mas essa talvez seja o assunto que a gente ainda vai ver mais evolução aí nos próximos anos. Mas a ideia da manutenção prescritiva é o próprio sistema prescrever o que tem que ser feito para resolver o problema, tá? Então, a gente ainda não fala no mundo de manutenção, talvez a gente possa imaginar, né, o próprio sistema prestar manutenção automaticamente, né? A gente ainda nem fala desse tipo de sistema, mas talvez seja um futuro possível, né? Mas quando a gente fala de prescritiva, é uma prescrição de solução indo até a equipe de manutenção para ele resolver aquele problema de uma forma objetiva, né? Então, como que isso é possível, né? Hoje a gente vê que a manutenção prescritiva ela precisa da preditiva, tá? Então, eu preciso da preditiva para avisar o momento da manutenção. Então, ela vai acionar a minha base de conhecimentos de manutenção, né? Digamos uma base que foi gerada com base no meu sistema EAM, no meu CMMS. E essa base de conhecimento ela vai informar o meu técnico de manutenção exatamente qual ação que tem que ser tomada no momento adequado, tá? O que a gente tem hoje sendo feito nesse sentido de manutenção prescritiva, né? A gente já tem alguns sistemas de base de conhecimento que geram, por exemplo, workflows, né? Geram procedimentos padrões de operação para serem executados em determinados casos, né? Então, eu tenho uma base de casos, digamos, sempre que eu tenho um problema elétrico no motor X, o meu procedimento de manutenção é esse. Então, isso fica na base de dados
E quando um modelo preditivo ele prevê que eu tenho um modelo daquele tipo, a minha base de dados encontra aquele procedimento e passa para o meu técnico de manutenção executar aquele procedimento, né? O que provavelmente nos espera no futuro, né? Muitas pesquisas hoje falam de usar algoritmos de inteligência artificial para entender essas relações entre manutenções e ações de manutenção. Porque, de certa forma, eu tenho esses dados já no meu EAM também, né? Eu sei qual o problema aconteceu, sei qual manutenção foi executada e, eventualmente, qual o desempenho do sistema depois que eu executei essa manutenção. Então, talvez a parte de fronteira aqui que a gente tem de pesquisa e alguns sistemas que já estão tentando fazer isso, da mesma forma que a gente faz com o historiador e com a base de chão de fábrica, fazer um analytics, né, lá nesses sistemas de base de conhecimento e gerar automaticamente para a gente esses procedimentos de manutenção, né? A gente já tem algumas coisas sendo feitas nesse sentido, mas ainda não são sistemas comerciais ou de amplo uso. Então, aqui eu já estou bem na fronteira aqui do que seria o uso da indústria 4.0 para manutenção. E aí a gente tem um enriquecimento da setinha para baixo aqui, né? Quer dizer, o técnico de manutenção ele não recebe só a função, vai prestar manutenção nesse equipamento, mas faça exatamente esse ajuste, né? Porque o meu algoritmo analisou e viu que é o melhor ajuste a ser feito nesse cenário. Tudo bem? Esse aqui é meu último slide sobre essa trajetória toda da manutenção, né? Comparando, essa é uma visão bastante típica, né, da curva PF, né? Quem é da área da manutenção deve conhecer, mas é uma curva que mostra aqui no eixo vertical a saúde do equipamento e no eixo horizontal o tempo, né? Então, essa ideia é que o equipamento vai se degradando com o tempo, né? Ele vai perdendo eficiência em determinado momento, ele vai trabalhar com eficiência ótima, em algum momento ele começa a perder eficiência até chegar num estado de falha funcional. Quer dizer, ele deixa de cumprir a função dele na produção e eu tenho que fazer uma ação de manutenção. Então, posicionando aqui na curva PF, né, quando eu executo ou quando aquele tipo de manutenção começa a me ajudar ou gera um evento para mim. A manutenção corretiva, ela acontece lá no fim. O equipamento quebrou, deixou de ser funcional, eu vou lá e resolvo, tá? A manutenção preventiva, eu trabalho com uma faixa, né? Eu não estou posicionado num lugar específico da curva PF, porque eu não estou olhando para o equipamento, né? Então, eu corro o risco de eventualmente errar minha manutenção preventiva e ele quebrar antes, mas eu também corro o risco de fazer uma manutenção muito antes da necessidade de fazer uma intervenção, tá? Então, a preventiva, se eu for muito conservador, eu vou fazer uma manutenção com custo muito alto. Se eu não for muito conservador, eu corro um pouco de risco de ter paradas. A manutenção baseada em condição, né, ela me ajuda a puxar um pouco aqui a curva PF, né, e começar a entender que o equipamento precisa de uma intervenção um pouco antes dele falhar, tá? Então, eu consigo evitar essa falha, né, ou pelo menos planejar quando isso vai acontecer. E eu consigo também prestar uma manutenção para que ele não degrade em termos funcionais muito, né? Muitas vezes eu começo a ter uma degradação, por exemplo, de consumo de energia elétrica antes dele deixar de ser funcional. Então, baseado em condição, eu começo a ter esse tipo de visão. E a preditiva, eu dou um passo um pouco antes ainda da baseada em condição, e eu começo a entender e prever esse tempo de uma forma um pouco melhor. E a prescritiva, né? A prescritiva, ela não atua na detecção da manutenção, mas ela atua na ação da manutenção, né, em tornar mais eficiente a ação, a intervenção de manutenção. Então, como eu falei lá atrás, né, normalmente ela é usada a partir da preditiva, então ela também acontece aqui com a preditiva. Quer dizer, ela tem as mesmas vantagens da preditiva, ela usa a preditiva, mas ela chega até os técnicos de uma forma diferente, né? Legal? Então é isso que eu tinha a dizer sobre essa história do Big Data e sobre os passos da manutenção. Eu só tenho mais 2 slides falando sobre aquários, né? Acho que o Paiola
comentou lá no começo que nós dois somos diretores lá da Aquarius, né? Para quem não sabe o que a Aquarius faz, aqui em 2 slides, a Aquarius é uma empresa nacional, tá? A gente tem 37 anos, fizemos 37 anos na semana passada, e a gente trabalha com uma combinação, né, de tecnologias. A gente traz algumas tecnologias, grande parte delas internacionais, para o Brasil, e monta essa operação, dá suporte técnico, ajuda na implantação, trabalha com integradores de sistemas parceiros, né? Então a gente tem esse papel de distribuir alguns softwares, né? Aqui são algumas marcas que a gente distribui. Provavelmente muitos de vocês conhecem a GE Digital, né, com softwares como o Supervisor iFix, o Historiador História, né? Nós que distribuímos, mas a gente tem softwares de versionamento de programas de PLC supervisório, de gestão de malhas, de cybersecurity, gestão de alarmes, dashboard de visualização, né, softwares de analytics para dados temporais, para esse mundo de Big Data temporal, tá, como o SIC e o Sorba. Tá, o Sorba ele também faz esse papel de criar modelos preditivos e gerar, por exemplo, alarmes preditivos para manutenção ou para processos. Tá, é dele que eu tirei aquela telinha dos gráficos ali preditivos que eu mostrei. E o Matricon OPC com drivers e conectividade para equipamento. Outra linha de atuação que a gente tem, além dessa distribuição, é a atuação como implantadores de projeto. A gente tem uma equipe de projeto que normalmente trabalha em projetos que tem uma combinação de tecnologias maior. Tá? E grande parte das vezes em conjunto com integradores parceiros nossos. Tá? Então, projetos que envolvem análise de dados, machine learning, integração de sistemas, projetos MES, grandes projetos de analytics, né, projetos normalmente que envolvem uma série de parceiros, uma série de peças, né, a gente consegue desenhar esse tipo de projeto junto com vocês e com alguns outros parceiros, né? A gente tem parceiros específicos dessa área de projetos, como fornecedores de sensores, a própria Microsoft, hardwares de realidade aumentada, de mobile, sistemas de BI e tudo mais. E temos também ações para inovação, que a gente faz com outros parceiros, né, mais ligados à educação e inovação, né? Então, a gente tem parceria com universidades, parceria com grupos de startup, com a própria ISA nessa área de educação, né? Quando os treinamentos podiam ser presenciais, né? Alguns treinamentos da ISA aconteciam lá nas instalações da Aquarius, nosso centro de treinamento. Então, bom, essa é uma ideia geral aqui do que a Aquarius faz. Eu acho que a gente pode abrir já para as perguntas, né, Pael? Sim, Caruso. Vamos abrir aqui. Bom, primeira observação, né? Hoje a gente também tem a honra de estar com a Cida Savoy aqui na nossa sala. Ela, em outubro do ano passado, foi homenageada, né, pelos mais de 25 anos de associação aí da ISA. Recebeu uma membresia vitalícia, né, o ISA Live Member. Então, muito bacana ela estar por aqui. Bom, e parabenizar você também, Caruso, pela apresentação, que foi muito boa. Eu, pelo menos, aprendi algumas coisas aqui, eu achei bem organizada, muito didática aí para explicar essa evolução da manutenção, aí, desde o básico até a parte mais avançada. Legal. Vamos colocar aqui algumas perguntas, tá? Primeira delas, Liege pergunta se existem tecnologias de sensoriamento robustas, mas com custo acessível. Uhum. Não, é uma excelente pergunta para esse mundo, principalmente quando a gente passa ali baseado em condição para preditiva, né? Eu diria que sim, existem. A gente tem visto um desenvolvimento muito grande nessa área, então já existem tecnologias robustas para sensoriamento baseadas em tecnologia de IoT, né? Que são essas tecnologias que barateiam um pouco a eletrônica, tudo mais, né? Até falando de tecnologia sem fio, tudo mais, né? Mas a gente está vendo bastante coisa nova aparecendo, né? Um detalhe das tecnologias de IoT sem fio, né?
É que cada tecnologia dessa tem sua característica, né? Então, a gente tem sensores robustos, por exemplo, de vibração, usando tecnologia IoT, sem fio, com um custo muito mais baixo do que aqueles sistemas de vibração tradicionais que a gente conhece, né? Falando do mundo de manutenção. Mas, de modo geral, a gente consegue transitar menos informações do sensor para os sistemas do que os sistemas tradicionais. Tá? Então, muitas vezes eu tenho um custo-benefício entre sistemas mais simples ou menores, né, e os sistemas mais tradicionais. No caso de vibração, por exemplo, é muito comum eu só conseguir enxergar dados de vibração global. Né? Isso quer dizer que eu consigo falar se eu tenho um indício de problema, quer dizer, eu tenho alguma coisa aqui de vibração do meu, né, alguma raia, um conjunto de raias começando a subir, então eu tenho um indício de problema desse motor, mas eu não consigo, nesses cenários, né, de IoT sem fio, em bateria, que são sistemas menores, né, eu não consigo pegar o espectro inteiro e fazer uma análise espectral para entender se é um problema de rolamento. Né? Então, fechando a resposta, né, tem muita coisa nova aparecendo todos os dias, principalmente no mundo de startups, mas, de modo geral, a gente tem algum trade-off, né? Quanto mais barato ou mais simples for o sistema, um pouco menos dados eu tenho para analisar daquele hardware. Legal? Legal. Outra pergunta: seria possível já fazer algum modelo de manutenção baseado em condição com as informações de análises de campo? Com as informações de net de campo, sim, sim. Eu diria que é o primeiro passo da manutenção baseada em condição. Né? É interessante que as fronteiras, né, entre a preventiva e a baseada em condição e a condição e a preditiva, elas não são tão claras, né? É muito comum eu falar, eu vou colocar um sensor preditivo na minha planta e colocar um sensor de vibração. E vou partir para manutenção preditiva, né? Sem dúvida, eu começo a prever falhas quando eu tenho um sensor especializado em manutenção e tudo mais, mas eu ainda não tenho aquela questão de modelos, né? Baseado em condição é a mesma coisa. Quer dizer, quando eu começo a fazer inspeções, eu saio daquela preventiva típica, que é uma preventiva baseada em recomendação de fabricante e experiência, né? E começo a usar dados que vêm do chão de fábrica. Ele não vem em tempo real, ele não vem dos sistemas de automação, mas de modo geral eu fiz uma inspeção, fiz uma medição, apontei esse dado, né? Então sim, você consegue começar a fazer talvez uma forma menos abrangente ou com uma frequência de dados menor, né? Mas já começa a usar essa manutenção baseada em condições com esses dados de inspeção. Legal. Legal. Mais uma pergunta: quais as informações mínimas necessárias de um equipamento para ter um modelo de machine learning para cases de manutenção? Uhum. Essa é aquela resposta muito difícil de responder, né? Essa é a diferença entre ótima pergunta e boa pergunta, né? Aquela ótima pergunta é uma boa pergunta que é fácil de responder, a boa pergunta não é tanta. É difícil dizer sem olhar o equipamento, tá? Uma vantagem que eu vejo dos sistemas, dos softwares de machine learning, é que eles são muito fáceis de testar. Então, a abordagem que eu costumo tomar nesses casos, né, é falar o seguinte: o que você tem de informação desse equipamento e por exemplo, de dados de falha que ele sofreu num determinado intervalo de tempo. Tá? Também o intervalo de tempo é outra coisa difícil de estimar, mas um chute muito comum são 3 ou 6 meses. Tá? Então, eu não estou falando de uma semana, mas não estou falando de 2 anos. Né? Então, se eu tiver ali 2 meses, 3 meses de dados de processo do equipamento e algumas paradas de manutenção desse equipamento, ou algumas intervenções, né, algumas evidências de problema, a forma mais fácil de entender isso é fazer uma análise, rodar um algoritmo de machine learning. Tá? Aí todo software de machine learning, quando ele roda esse algoritmo, ele fala, isso aderiu ou não aderiu, quer dizer, eu consigo prever esses dados ou não. Tá? E a partir daí eu começo a ter que olhar o equipamento e entender particularmente aquele equipamento. O que eu não tenho? Será que eu preciso de uma medição de temperatura
do equipamento, né? Além do, por exemplo, equipamento, temperatura do produto que eventualmente eu tenha na automação, né? Será que eu preciso colocar um sistema de vibração que ele não tem? Tá? Então, eu acho que esse é o caminho mais fácil, né? É bastante comum na prática a gente olhar um equipamento com poucos sensores e a gente não conseguir fazer essa estimativa só com aqueles sensores. Tá? Então, essa ideia de que usar modelos matemáticos vai evitar projetos de sensoriamento, né, nem sempre é verdade. Mas, pelo menos, eu consigo estudar se eu já tenho dados suficientes. Tá? Uma coisa interessante também do machine learning é que eu consigo pegar dados de vários equipamentos para gerar um modelo só. Tá? Então, muitas vezes eu consigo, entendendo o acoplamento entre equipamentos, o acoplamento entre partes do equipamento, eu consigo prever uma falha que só olhando um equipamento isolado eu não conseguiria. Tá? Eu acho que precisa fazer esse teste. Legal. Temos mais algumas perguntas surgindo. Não sei se a gente vai conseguir responder todas, que a gente já passou um pouco do tempo aqui, mas vamos lá. Você teria comentários sobre dificuldades em usar dados de manutenção pouco estruturados, como inputs manuais com erros de digitação, ou baixa confiabilidade sobre momento de eventos de falha na validação de modelos de machine learning? Quem pergunta é a Renata Santos. Uhum. Sim, a identificação do momento de falha é um dado importante para o machine learning, né? Normalmente, a melhor prática para estudar o momento de falha, né, é a gente tentar cruzar também a minha base de falhas com a minha base de dados de sensores. Então, por exemplo, eu tive uma parada de equipamento, né? Eu olhar na automação o timestamp daquela parada e cruzar com uma parada real, né? Quando a gente faz isso na prática, a gente encontra dois cenários, né? Primeiro, apontamentos de manutenção que não foram feitos no timestamp adequado, isso é natural, né? Porque é um apontamento manual. Então, a gente consegue ajustar os apontamentos que existem aos timestamps e a gente percebe várias falhas que não existem em ações de manutenção, por vários motivos, né? É normal a gente encontrar isso nos dados de chão de fábrica, né? Então, normalmente eu preciso fazer essa limpeza de dados, essa preparação de dados, criticando os dados de manutenção. Como nesse nível de preditiva, né, a gente está falando só em identificação de eventos, né, se eu conseguir entender o que está digitado, né, mesmo tendo uma digitação errada, não tem problema, porque é uma classificação mais ou menos manual dos eventos, né. Quando eu for para aquele nível mais sofisticado de prescritiva que eu falei, talvez usar esses textos via machine learning, aí isso pode começar a ser um problema, né? Embora os algoritmos de machine learning, principalmente identificação de voz, eles estão ficando cada vez melhores em entender gíria, entender pronúncia errada. Então pode ser até que a gente chegue a algoritmos que consigam lidar com esses erros de digitação. Eu mandei até para descontrair uma figurinha, aquela que mostra os cachorrinhos e os cookies, né? E a Uhum. dificuldade de... Pois é. Aquele é o típico caso que você dá um nó na cabeça do machine learning, né? Que o machine learning tem que ser mais esperto que a gente, porque a gente não consegue. Pois é. Bom, o Ricardo pergunta se você tem exemplos de casos reais, comparando resultados de antes e depois em termos de economia gerada. Eu não tenho números aqui, mas sim, existem vários casos reais, né? Tem alguns casos divulgados. Não sei se a gente tem algum, Paula, que a gente pode mostrar, mas a gente, já que a gente está trabalhando em várias dimensões da manutenção, né? Existem alguns relatos de ganhos até da ordem de 20%, 25% de custo. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que esses sistemas de manutenção, inclusive o prescritivo, né, até o final, ele não é um sistema de automação da manutenção, quer dizer, a manutenção não vai sair sozinha, né? Então, existem vários casos que eu tenho sistemas preditivos de manutenção muito bom, mas que a mudança de processo, né, que a equipe de manutenção não aprendeu a usar esses dados de manutenção da forma adequada. Quer dizer, ela não está se planejando com base nele, ou não está interpretando da forma adequada. Então, sempre que eu falo de ganhos, principalmente de ganhos grandes, né, quando eu falo de 20%, 30% de ganhos de manutenção, essas oportunidades existem, mas sempre eu estou falando de tecnologia mais uma adequação do processo de manutenção. Tá? É um trabalho técnico e humano bem feito para
para gerar esses retornos. Legal. Outra pergunta agora do Carlos. Qual seria a melhor forma de integrar os dados entre diversos sistemas, tendo em vista que o SCADA, que armazena os sensores, tem seu próprio banco de dados, Uhum. e o EAM tem o seu próprio banco de dados, etc. O sistema que rodaria os algoritmos iria acessar os bancos de dados de forma direta, ou seria melhor usar um data warehouse, um data lake para intermediar? As duas alternativas são possíveis, tá? Mas normalmente, qual que é talvez o ponto contra de usar um data warehouse, né? Usar um data... a diferença normalmente quando a gente chama de data warehouse e data lake, né? Isso é um pouco diferente entre os fabricantes, mas normalmente quando a gente fala de data warehouse, a gente está falando daqueles bancos de dados de BI, que são bancos de dados relacionais, né? Com criação de cubos e tudo mais. Data lakes normalmente são bancos mais flexíveis, que eu consigo colocar tipos de dados diferentes lá. Com Data Warehouse, eu vou ter um problema com os dados do historiador, né? Eu vou ter que fazer muitas adaptações dos dados. Então, normalmente não vale a pena usar Data Warehouse quando eu tenho os historiadores envolvidos. O Data Lake é uma boa opção. A gente só precisa entender se esse volume de dados do historiador com alta velocidade, ele vale a pena mandar para um Data Lake, tá? Em termos de custo, né? De fazer esse load de grande volume. Grande parte, eu diria que todos os sistemas que eu conheço de machine learning feitos para o mundo industrial, eles se conectam nativamente tanto com o banco de dados relacionais quanto historiadores. Tá? Então, embora o Data Lake seja uma boa opção técnica, normalmente o próprio fabricante ele indica o uso dessa conexão em dois sistemas feitas de forma independente, né? Sem combinar os dados. E aí você faz todo esse tratamento que eu falei, de sincronizar os dados, de entender problemas e tudo mais, dentro do próprio sistema de machine learning. Okay. Legal. Bom, acho que você já respondeu a pergunta sequente que o Ricardo fez, né, com relação a essa questão dos custos para data warehouse, data lake. Temos uma pergunta da Milana. Puxa, Milana, muito bom ter você aqui, Milana. Milana foi uma das minhas primeiras chefinhas aqui. É mesmo? Da Quando, ISA? não, na verdade, quando eu trabalhei em alguns projetos de subestação elétrica, a Milana que, quando eu ainda era um menino, ela que me ajudou aqui a fazer alguns projetos. Ela pergunta: existe alguma especificidade relativa a dados de equipamentos de subestação elétrica, por ser um ambiente distinto do Fabril? Não, eu diria que não. A grande diferença quando a gente muda de área, né, são justamente as particularidades de sensores, de que dados tipicamente eu já tenho armazenado, né? Mas o processo de manutenção é o mesmo. É, um outro lugar, né, ainda mais distante de fábrica, que a gente tem visto bastante, são terminais logísticos. Terminais logísticos, eles usam também equipamentos bastante pesados, né, de transporte e tudo mais. E, e aí a gente vê essa diferença um pouco de segmento, quer dizer, é muito dentro de uma planta de processo, digamos, numa refinaria de petróleo. Provavelmente eu tenho já um sistema de coleta de dados bem resolvido, com historiadores, ou os próprios DCS armazenando esses dados, né? Na área elétrica, provavelmente eu tenho SCADA também bem resolvido, né? E talvez eu não armazene todos os dados, né? Aí depende um pouco do tamanho da aplicação. Em terminais, muitas vezes eu não tenho esses dados ainda armazenados, né? Então, é uma questão de o quanto longe eu estou ali para fazer aquele caminho. Quer dizer, eu vou fazer uma manutenção baseada em condição, eu já tenho o sensor, já tenho o dado, já tenho o banco de dados, né? Senão, meu projeto tem que começar um pouco mais para trás. Mas o processo é o mesmo eu acho que para todo cenário de equipamentos. Legal. Pessoal, a gente já passou bastante do tempo, então vou fazer uma última pergunta aqui para o Caruso. E claro que eu tenho certeza que ele ficará disponível aí via e-mail, telefone, Sim. para aquelas outras que vão surgindo, tá? O Rafael pergunta o seguinte: qual o melhor caminho para que os dados históricos, entre parênteses, Big Data, tragam retornos rápidos para manutenção? Integração historiador barra SAP? Esse
Eu diria que depende do lugar ali na maturidade que vocês estiverem, né? Digamos que você esteja passando para baseado em condição, né? Porque se eu integrar um historiador diretamente com SAP, eu não estou passando por algoritmos de machine learning e tudo mais, né? Então é um caminho, né? Eu pego os dados do historiador, crio regras, né? As condições, né? Quer dizer, quando tal tag tiver com tal valor, ou tal tag ficar tanto tempo em determinado valor ou em determinado intervalo, aí você abre uma nota de manutenção no SAP PM via, sei lá, um web service do SAP PI, né? Esse é um caminho técnico possível e talvez seja, se você já tiver um historiador e ainda não estiver fazendo manutenção baseada em casos, talvez seja o primeiro passo. Tá? Mas depois eu começo a conseguir usar esses dados com algoritmos de machine learning e evoluir para outros lados, né? Legal, Caruso. Pena que a gente não tem mais tempo aqui. Pois é, Agradeço aqui em nome da Isa muito a sua participação. imagina. Pessoalmente, é uma satisfação poder trabalhar com um cara que nem você também, por É coincidência, isso, né? o prazer é meu. E eu acho que você manteve o nível aí de outros palestrantes, né, que vieram antes de você, né, nos eventos anteriores. E, como eu já falei, né, reforçando aqui, né, os eventos estão sendo gravados e disponíveis lá no nosso canal do YouTube, tá? Da Isa Sessão São Paulo. Então, convido todos aí para darem uma olhadinha depois, compartilharem com outras pessoas, divulgarem esses eventos para que mais pessoas participem dos próximos eventos que vão acontecer mês a mês aí até o fim do ano, tá? Caruso, alguma última palavra? Eu acho que para fechar, né, a gente sempre fala dessas tecnologias novas às vezes com alguma preocupação, né? Ela é fácil de usar, ela é cara, né? Ela é possível a aplicação, tudo mais. E cada vez mais, isso falando de inteligência artificial, de análise de big data, de IoT, né? A gente está vendo que as tecnologias mais novas estão barateando bastante, né? Então, busquem no processo de vocês oportunidades para testar essas tecnologias, né? O que a gente sempre fala, né? Nunca escolha a tecnologia antes da oportunidade, né? Não fala, eu vou procurar um Big Data no meu chão de fábrica, mas fala, eu tenho um problema desse tipo e quero testar uma tecnologia. Né? Tiveram algumas perguntas sobre preço, sobre custo, né? Às vezes é surpreendente como é barato, assim, como é simples testar uma tecnologia desse tipo, muitas vezes num ambiente de prova de conceito. E É verdade, agradeço né? todos aqui terem ficado, porque eu vi que eu falei bastante, hein? Passei 30 minutos do prazo. Olha, mas, sei lá, 80% quase das pessoas estão até agora, então Obrigado, pessoal eu acho que resistente. realmente a coisa estava interessante. Legal, pessoal. Muito obrigado a todos. Boa noite, um grande abraço, bom descanso, fiquem bem e até o próximo evento aí no mês que vem. Grande abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau.